beleza, hein? Olha aqui. Segunda boa. Todo mundo no clima, Oi, Lula. Que palhaçada. sem futebol. Isso aqui é coisa séria. Coisa séria, que palhaçada isso. Quem inventou isso? Peraí. A gente nem sabia que estava no ar. Quem é o responsável? Nem sabia, você que é o chefe. Estão comum, como diria um amigo nosso, tá com grana, tá alegre, tá pulando, é porque o dinheiro tá sobrando. Olha, você vai reclamar? Tá parecendo uma ditadura isso aqui. Ditadura é aquele outro negócio. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Você não sabe, você aí do outro lado, a alegria que nós temos quando você confere o nosso programa, dá o like aqui no Bola na Sacola. Agradecendo mais uma vez. Aliás, eu botei até o fone aqui, estilo rádio. Vamos fazer um giro de destaques aqui. Lembrando, por exemplo, tá vivo. Cadê o Denis? Denis tá vivaço aí, né? Morando no Leblon. Com alegria! Denis Menezes abre assim, né? Aqui na Grande Jacomaria, Teresópolis. O giro. Vamos começar com um giro de destaque. Sérgio Guimarães, qual é o seu destaque? A pior coisa na vida é fazer jogo no Maracanã com aqueles mosquitinhos de luz chato. Eu engoli 4. Destaque de Fernanda Pisotti. Data FIFA, que alegria, não teremos jogos, vamos descansar. Não quer trabalhar? Não quer nada. Ricardo Mazella, o seu destaque, Mazella. Fluminense caminhando para o bicampeonato da Libertadores da América. Estilo Denis mesmo, arrebentou, hein? Antônio Carlos Duarte, o destaque Duarte, pode ser de Portugal, se você quiser. Mais um treinador português no Campeonato Brasileiro, só que não da Série A. Maravilha. Uaiço. O meu destaque, 4 patetas aqui no Bola na Sacola. Quem dá o pontapé inicial aí? É você? Não posso, porque meus pés estão debaixo da mesa. Eu não tenho como dar o pontapé inicial da bola. Tá bom, tá legal. Posso falar? Pode, claro. Deve, não só pode como deve. Semana, como disse a Fernandinha, ela não vai trabalhar durante 15 dias, mas a seleção vai trabalhar. Alô, Pinho, bota pra trabalhar. Bota pra trabalhar. Isso, eu vou chamar vocês. 100 jogos do Campeonato Brasileiro, eu proponho aqui que a gente fale sobre aquele que eu não vejo ninguém na minha frente. O Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro. O Flamengo tá caindo cada vez mais. O Tite, infelizmente, acho que já perdeu o comando do time rubro-negro. O Vasco, para mim, é grande surpresa. E eu tô gostando de ver o Fluminense de Mano Menezes. Que tal? Eu vou falar, Vasco da Gama, 8 jogos, 8 vitórias. Não, 8 jogos sem perder, na verdade. 8 jogos sem perder. Então eu vou falar. A segunda melhor campanha do retorno é do Fluminense. 13 pontos, a primeira é do Fortaleza com 15, lembrando que o Fluminense tem um jogo a menos, o Fluminense pode ser líder do Campeonato Brasileiro no segundo turno. E é fato, e o Thiago Silva ainda não foi vazado. Com ele em campo, o Fluminense ainda não perdeu e ele também não sofreu gol. Verdade. Ele tem 90% de aproveitamento. E é um dos melhores, e acho que até deveria ser convocado para a seleção. Na ESPN, não vejo um zagueiro melhor do que ele não, hein? Na ESPN, o comentário é exatamente em cima do Thiago Silva. E foi destacado aqui pelo René Simões, né? Se seria uma grande contratação. O René matou a questão, falou, amigo, você está colocando no time um dos maiores zagueiros do futebol no mundo. Então, o adversário, só de olhar, e o cara vê ali a presença dele, Thiago Silva, é outra coisa, né? Ele impõe respeito ao adversário e ele dá o respeito necessário que o time precisa. Né, porque, obviamente, o time do Fluminense ainda tinha as suas limitações dentro do campo, mas com a presença do Thiago Silva, eu acho que os próprios jogadores do Fluminense se sentem mais fortalecidos, né? Olham para aquele cara e falam assim, poxa, esse cara já foi campeão de tudo. Só não foi campeão mundial pela seleção. De resto, ele foi campeão de tudo. Foi campeão da Champions, foi campeão da Liga do Mundial de Clubes, foi campeão inglês, foi campeão de todos os lugares onde passou. Então ele impõe respeito, a presença dele já coloca o respeito necessário. Eu falei isso desde o primeiro dia quando o Fluminense, ele estreou vestindo a camisa do Fluminense. Dito isto, o Campeonato Brasileiro... Não, peraí, deixa eu continuar falando do Thiago Silva aqui. Tá bom. Ele vai fazer 40 anos dia 22, agora de setembro. E ontem a gente fez o jogo do Fluminense lá no Maracanã. E estudando pro jogo, o Thiago Silva ele faz 35 minutos de bicicleta no vestiário. Ele pediu pro Fluminense colocar a bicicleta. O
Fluminense não colocou só uma, colocou 3, porque aí outros jogadores fazem. Antes do jogo? Antes do jogo. Verdade. Ele faz 35 minutos de bicicleta e pediu também para colocar uma câmera também lá no Fluminense, que ele faz todo um trabalho depois. É a mesma que utiliza o Cristiano Ronaldo. É a mesma, são jogadores, por isso que eles têm uma longevidade tão... O Neymar tem. O Hulk seria uma banheira hiperbárica. O Hulk faz também. É com bastante gelo. Bastante gelo. E o jogador suporta ficar dentro desta banheira durante muito tempo, o tempo que for preciso para diminuir do jogo. Mas não é a banheira. Ele tem uma câmera. A mulher dele fez um stories. Ele botou um trambolho. Ela chamou de cápsula da NASA. Dentro da academia dela. Então esse é um outro equipamento. Tem televisão, tem 4 cilindros, ele dá pra ver stream. Cabem 2 pessoas dentro da cápsula. Então, assim, é um... É a mesma que o Cristiano Ronaldo. Qual a finalidade? É isso, a recuperação. A questão da recuperação, da musculatura, tudo, tem tudo a ver com isso. Mas eu vi no vestiário do Fluminense essa banheira. O lutador estava... No Fluminense tem a banheira, mas na casa dele o tem a câmara. lutador de MMA, quando termina a luta, os dois, né? O perdedor e o ganhador. Eles vão para o gelo e ficam lá porque o gelo ajuda, né? A diminuir as pancadas. Os hematomas. Quando você tem as corridas, mais rápido, corridas, as maratonas, que a gente vê maratonas aqui. Você falou hematomas, me lembrou B.J. Thomas. Enquanto eles... Rock and Roll Lullaby. Enquanto eles colocam gelo na... Não sabe nem o que é isso, mas tudo bem. Enquanto eles colocam o gelo na banheira, eu coloco gelo no copo. É bom também. Isso também é bom. On the Rock. Olha aqui. Nós vamos... Você vai... Ele quer falar... Ele quer falar, ele tá demais então, vamos lá. O nosso plantão, Sérgio Guimarães e a classificação do campeonato. Tira o óculos. Até o óculos. Hoje eu vim de produtor, de apresentador e de repórter. Manda aí. Vai te derrubar, hein, Lula? Cuidado. Cuidado, hein? Quem lidera? Botafogo. Quantos pontos? 50 pontos. Por isso que ele tá feliz, que ele quer comandar o programa. Segundo. É o Fortaleza, que foi uma retranca. Daqui a pouco a gente vai ter um convidado que eu quero saber por que o Fortaleza jogou com 11 atrás. Terceiro. Palmeiras, 47. Em quarto. É o Flamengo com 44. Por que você está rindo? É porque os torcedores do Flamengo consideravam que o Flamengo ia tirar de barbada esse campeonato. Mas com o Tite tá difícil, hein? Então vai lá. Tô sentindo. Não, vamos colocar em debate aqui. Vai adiante, go ahead. Cruzeiro. Chega, Cruzeiro, Morei, 41. Pula pra zona de rebaixamento. Não, são os 10. Fala do Vasco. Então tá, discute na produção depois de novo, tá? São Paulo, 41. Bahia, 39. Vasco, 34. Casaca. A turma é boa. É mesmo da Fusaca. Vasco. Esse programa virou a zona mesmo, hein? Nono, 33. Você participa, se querer que isso fosse não sério. tem comando também. Vai lá. 10 o Inter com 32. Chega, né? Bragantino 30, Atlético Paranaense 29, Criciúma 28. Não, agora pode pular pra zona. Mas já tô na zona. Nós estamos participando do programa, porra. Juventude 28, Grêmio 27. Agora vem aqueles que estão lá embaixo desesperados. Mazela, 16º colocado com 27. Eu não tô desesperado, cara. Então, o Fluminense tá 3 pontos do 10º colocado. Como é que tá desesperado? Mas tá fugindo do rebaixamento, porque Corinthians tem 25, 17º. Tá desesperado, eu vi com o Corinthians, o Cuiabá, o Vitória e o Goianiense. Olha só, vamos analisar a tabela. O Fluminense tem 27 pontos, é o primeiro fora da zona. Com o jogo a menos. Aí o Bragantino, que é o 11º, tem 30. Ele tá 3 do 10º e 2 da degola. Ou seja, então o Fluminense não corre risco. Não, corre. Mas do jeito que você falou de forma errônea, então deu parecer essa palavra é bonita, hein, Marcelo? Exato. Você tem que estudar. Vai cair não, gente. 18º Vitória 22, Cuiabá 21 e Atlético Goianiense 18. Já é cobrando ele, tá vendo? Já estão cobrando ele. O Goianiense é difícil, né? Acabou o Goianiense. Não, o Goianiense já tá rebaixado. Já deu, né? Não tem como, já deu, né? Pra quem tem Wagner Mancini... Nós temos um convidado... Teve Wagner Mancini, desculpa, Lula. Eu peço desculpa. Só pra quem teve Wagner Mancini, agora não é mais ele, mas pra quem teve o Wagner Mancini, só pode achar isso, porque o Wagner Mancini até hoje vive daquele título do Paulista. Da Copa do Brasil. Lembro, 2007. Só vive daquele título, né? Porque de lá pra cá ele não teve mais nenhum grande trabalho em lado nenhum. O que é isso? Tem gente é um rádio de pilha aqui, ó.
Eu vou Ele trazer o perdeu meu. aqui a tampinha. Esse rádio era espetacular, aquele de fixar aqui no braço e você fazer a esteira que o Thiago Silva está fazendo. Ah, é? Você vai ouvindo as rádios, a rádio de sua preferência. É rádio de pilha. Mas tem cada rádio moderno agora, já com o Wi-Fi, você consegue ouvir e captar o mundo todo. O rádio não morre. Nunca. Não só a emissora de rádio, como o aparelho rádio. É só usar a criatividade. Tem um radinho aí, mais ou menos do tamanho desse aqui. Você sintoniza com detalhe. Aqui no visor do rádio, aparece a logo da Tupi, da Rádio Gaúcha, Band da News, Itatiaia, Band News. Algumas com a logo mesmo que Tem tá o canal valendo. do Mazela? Vai ter. Vai ter? O canal do Mazela, vai ter o canal do Zé Encrenca, o canal do Zé E o Encrenca. Bola da Sacola? Olha aqui, o tempo está passando e nós temos um convidado. Eu ia falar Zagalo, mas nós temos nós temos o Dorival depois, né? Daqui a pouquinho. Vai aí com o nosso convidado a ponte Rio-Fortaleza Mazela. Faz você que vocês foram trabalhados. Eu era o chefe, você era Ó, tá vendo? na Rádio Tamoio. E nós éramos índios. Ele era chefe e nós éramos índios, entendeu? Mas ele, como a rádio Ele era de Fortaleza, insubordinado. ele tinha muita moral, que a rádio era de Fortaleza e amigo de Onei de Melo. Bom dia, Gouveia, boa tarde, Gouveia, boa noite, Gouveia. Que prazer tê-lo aqui no Bola na Sacola. Fala, meu amigo. Abraço, Mazela, rapaz. Que abraço aí para o Luiz Carlos Silva, Serginho Guimarães, o Duarte, a Fernandinha, todos vocês do Bola na Sacola. Tenho acompanhado sempre. Aqui em Fortaleza, tudo tranquilo, tudo na santa paz de Deus. E é um prazer enorme estar participando com vocês aí dessa resenha top que é o Bola na Sacola. Estou aqui à disposição de vocês. Como é que repercutiu, Gouveia? Antes de mais nada, é muito bom falar com um amigo, você que teve a oportunidade de trabalhar aqui no Rio de Janeiro e foi, sem sombra de dúvida, sem brincadeira, o Mazela disse tudo, Mazela foi o nosso chefe e comandava, como sempre comandou, uma grande equipe, contando com um profissional da sua categoria, você que representa muito o Nordeste. Estávamos falando ainda há pouco de Botafogo e Fortaleza e foi surpresa para todos nós do Brasil a atitude do Fortaleza, que se acovardou no jogo contra o Botafogo. Tinha gente até imaginando que o Fortaleza poderia ser campeão. Mas para jogar da forma que jogou no sábado à noite aqui no Rio de Janeiro, foi surpresa para vocês também? Demais, viu, Sérgio Guimarães? Aqui nós pensávamos, porque o Fortaleza ele não joga atrás, o Fortaleza ele não joga na retaguarda, não joga esperando o time, não. O Fortaleza do Vojvoda, desde quando ele chegou aqui, o Fortaleza joga sempre para cima, joga sempre na frente, parte para o ataque, tanto é que às vezes toma 2 gols, que não é coisa rara, mas às vezes toma rapidinho 2 gols. Teve aquela goleada que foi ali um acidente de percurso lá com o Cuiabá, mas é um time que joga sempre para frente. Se surpreendeu demais. Agora a gente tem que ver também o lado do Botafogo, né? O Botafogo está jogando muito. Para mim, o Botafogo hoje é o melhor futebol do Brasil, sem dúvida nenhuma. Esse Luiz Henrique está jogando demais. Então, não é que o Fortaleza tenha jogado todo atrás. Não é que ele tenha ficado lá na retranca. O problema é que o Botafogo não deixou o Fortaleza sair. Os alas do Fortaleza, né, pela direita ali, o Tinga passando, pela esquerda, o Bruno Pacheco, eles praticamente ficaram bloqueados. E o meio-campo do Fortaleza, que é muito forte, com o Pochettino, com o Lucas Sacha, com essa turma toda aí, eles simplesmente foram engolidos pelo meio-campo do Botafogo. Essa aqui é a realidade. A gente tem que colocar. Mesmo com todo o rodízio que o Vojvoda faz, ele nunca repete uma equipe, que é para estar sempre uma equipe descansada para enfrentar a próxima partida, estar bem no jogo, e os caras correrem bastante. Mesmo com esse rodízio, o time acabou sentindo lá no Nilton Santos e acabou sendo surpreendido e sendo derrotado pelo Botafogo. Mas, olha, um resultado absolutamente normal. As 2 ou 3 chances que o Fortaleza teve na partida, que poderia até ter marcado um gol, sei lá, ter feito até 1-0 quando estava 0-0, uma oportunidade que, se não me falha a memória, o próprio Lucero perdeu. O resultado foi absolutamente normal. Aqui em Fortaleza, a única decepção foi essa, que o time ficou um pouco atrás, mas a gente tem que olhar que, do outro lado, tinha o Botafogo de Futebol e Regatas jogando muito bem, e que, para mim, pelo menos na minha opinião, o Botafogo hoje joga o melhor futebol do Campeonato Brasileiro. Você falou ainda há pouco sobre a questão envolvendo
rodízio, né, que o Vojvoda costuma fazer, mas na hora que ele colocou em campo, por exemplo, no segundo tempo, o Pedro Augusto, deixou o Tinga, né, que normalmente é o capitão da equipe, ficou até no banco de reservas, para minha surpresa também, achei até estranho ele ter ficado no banco, enfim. Eu achei exatamente algumas peças desse rodízio, talvez ele tenha utilizado o rodízio no momento errado, porque agora o Fortaleza, assim como todos os outros clubes, vão ter um tempo aí para descanso, porque não vai ter jogo por causa da paralisação, por causa da data FIFA. Será que foi uma boa ter usado o rodízio exatamente nesse momento para o Fortaleza, que estava no top do campeonato e acabou ficando muito para trás, Gouveia? Agora, o Duarte, ele sempre utiliza, ele sempre faz o rodízio. Agora o Tinga, Pedro Augusto, tem mais uns 4 jogadores que estão com CK altíssimo, né? São jogadores aí que podem a qualquer momento estourar, ter um problema muscular, como teve aí o Caleb, que não volta, nunca esse rapaz volta. É um jogador que a gente depositava muitas fichas nele, porque é um jogador de uma habilidade, de uma técnica muito apurada, que poderia ser o camisa 10 do Fortaleza. Era isso que o torcedor esperava nesse Brasileirão, mas o jogador tem uma sequência de problemas musculares. O Tinga já vinha de contusão também, com edema na coxa. O Pedro Augusto também teve um problema na coxa, na panturrilha, se eu não me engano. Então, fica tudo naquela base dos exames, né? O treinador hoje ele não pode também escalar aquilo que ele quer. Ele depende daquela equipe todinha de fisioterapeutas, de médicos. A fisiologia manda muito hoje, né, Gouveia? Fisiologia, exatamente. Às vezes a gente fica pedindo jogador, jogador tal jogou muito bem partida passada e não joga. Não sabe o que está realmente acontecendo. Infelizmente, nós hoje, repórteres, né, não temos mais aquela abertura que tínhamos antigamente, na época que eu trabalhei no Rio de Janeiro, que a gente, conversava com o jogador, conversava com o médico, tinha uma abertura total e sabia do que acontecia dentro do clube. Hoje ninguém tem mais essa abertura. É verdade. A verdade é essa, a realidade é essa. A gente só recebe aquilo que o clube passa pra gente. E, na verdade, quando às vezes passa, é no dia do jogo, aquela relação de jogadores contundidos, aquela relação de jogadores que estão vindo de contusão. Às vezes a gente não sabe nem sequer se o cara treinou durante toda a semana, porque ninguém tem mais acesso. Mudou Essa tudo. É a realidade. Realmente mudou tudo. Gouveia, rapidamente, qual a expectativa sua, ou da torcida, ou da imprensa aí do Ceará, em relação à posição de chegada do Fortaleza no Brasileiro? A posição nossa aqui é que o Fortaleza fique entre os 5, Marcelo. Aqui ninguém tem expectativa nenhuma. Aqui nunca partiu por parte, não só da imprensa, como do torcedor. O torcedor é um apaixonado, né? O torcedor vê o time lá na primeira colocação, como ficou agora aí durante uma semana, e aí vislumbra, né? Tem aquela paixão, aquela coisa toda. Agora, aquele pessoal que é mais consciente, o pessoal da imprensa e o torcedor mais consciente sabe que o Fortaleza ficando entre os 5 está muito bem mesmo, porque aí garantiria, inclusive, uma vaga de Libertadores, que eu acho que também já é uma coisa muito alta. Fortaleza, ele tá subindo muito. Fortaleza hoje tem um aporte muito grande, tem grandes parcerias, tem muita gente querendo chegar junto com o Fortaleza, tem uma torcida imensa, mas cada degrau a gente tem que subir devagarzinho, com os pés no chão, porque tem muita coisa para chegar a um ponto de grandes clubes do eixo aí do Rio e São Paulo. A gente sabe muito bem disso, é um time organizado, que paga em dia, que tem parcerias financeiras muito boas, que poderão melhorar ainda mais, mas ainda falta muita coisa. Mas tem um trabalho também, né? O Vojvoda está no Fortaleza desde maio de 2021, né? E eu acho que essa consistência, esse trabalho, é aquela coisa de ficar tirando o técnico, botando o técnico, que acaba atrapalhando o desenrolar. E não é o que acontece com Fortaleza, que vem despontando, não só agora, mas nos anos anteriores também. Até a subida para a Série A, o Fortaleza já vinha bem, sim, né? Já vinha legal. Sim. Então, eu só queria... o Vojvoda só tem um problema, né? Ele não conseguiu vencer o Botafogo até hoje. Mas isso é pra... O Gouveia, você continua o Botafogo, não? Que nem o Sérgio Guimarães? Botafoguense de corpo e alma. Que bom, tá vendo? O Botafogo domina aqui a mesa, hein? Tem 3 botafoguenses, um tricolor... Não sei, a Fernanda... 3 botafoguenses? Sim. Aqui, ó. 1, 2, 3. Tá. Contando com ele, verdade. Tá bom. Mas o Vojvoda ainda não venceu o Botafogo, hein? Até agora, 4 derrotas e 2 empates desde que ele assumiu o Fortaleza. É um dado curioso, né? Há coisas que só acontecem ao Botafogo e ao Fortaleza.
Traz aí. Vamos botar. Isso não estava combinado. Traz aí. Tem que arrumar uma de cada time pra botar aqui. Bota de costas. Vamos botar. Isso Olha. Vamos fazer negócio direito. Tá vendo? Olha que coisa bonitinha. Tem alguma historinha pra contar pra gente? Antes da historinha que ele vai contar. Ela fez a pergunta, gente. Não, era só um adendo. Era só uma colocação. Eu acho que o goleiro do Fortaleza, o João Ricardo, né? Sim. Eu acho que já é momento dele ter uma chance, numa oportunidade como o goleiro de seleção brasileira. O John é melhor do que ele. Não, mas... Peraí, eu tô falando do João Ricardo. O John é outra história. O João Ricardo sempre teve campanhas maravilhosas no América Mineiro. E no Fortaleza é um goleiraço. Então, por que não convocar? O cara lá, o Dorival, né? Ele convoca, com todo respeito, eu acho que o João Ricardo merece já uma chance. Ou não, Gouveia, na seleção? João Ricardo é um goleiraço, né? Completo. É um goleiro completo. É um goleiro já com a idade já um pouco avançada. Está na idade, eu acho que todos os goleiros chegam ao ápice, né? E eu creio que o João Ricardo já poderia ter tido uma convocação, mesmo que fosse para ser o terceiro goleiro da seleção brasileira. Coisa que o torcedor do Fortaleza não quer, viu, Lula? O torcedor do Fortaleza não quer isso, não. Quer que o João Ricardo continue sem ser convocado, que é para não desfalcar, porque o João Ricardo tem sido, sem dúvida nenhuma, um dos pontos fortes, uma das bases desse time do Fortaleza, uma pilastra. Tem pelo menos das 24 rodadas do Fortaleza, se não me engano, o João Ricardo tem 40% de pontuação como um dos melhores da rodada. Ele é fera. É um jogador super importante. Gouveia, o Ceará tem chances, ele sobe, tá brigando, né? Tá brigando. O problema do Ceará foi político, né? O problema do Ceará aqui, desde que o presidente Evandro Leitão organizou a equipe, depois deixou o Ceará e seguiu na política, ficou o Robson de Castro. O Robson de Castro ficou por muito tempo no clube, acabou não fazendo aquilo que deveria ter feito, que era dar continuidade ao trabalho feito pelo Evandro Leitão. Assumiu agora o João Paulo Silva, que tenta organizar, mas o Ceará tem muitos problemas políticos. Extra-campo do Ceará hoje é um problema muito grande. O Léo Condé tenta arrumar com o pouco que tem, com os problemas financeiros que o clube tem. O time está em 6º lugar, pode perder uma posição na rodada aí para o América Mineiro, que, se eu não me engano, joga amanhã com o Mirassol. Pode perder uma posição, mas vem muito bem no Campeonato Brasileiro da Série B. Pode, sem dúvida nenhuma, chegar entre os 4. É o que todos nós aqui no futebol cearense torcemos, que é para continuarmos com duas grandes equipes, as duas maiores equipes do nosso futebol na Série A do Brasileirão. Uma equipe gigantesca, como é a torcida do Ceará, com a torcida fora de série, mesmo um time mal das pernas, tem uma média de público exemplar. Eu acredito que seja uma das 3 ou 4 melhores médias de público da Série B. Então o Ceará tem que fazer de tudo para voltar à Série A, sem dúvida nenhuma. Qual a maior torcida? O Ceará ou Fortaleza? Você sabe, Lula? Não, o Gouveia é quem vai dizer. Qual a maior torcida? Rapaz... É briga, né? Brigadora. Antigamente era o Ceará, não é isso? Ceará é mais... Há quem diga que a torcida do Ceará é maior. Só que se você for pegar a média de público dos últimos campeonatos, dos últimos 10 anos, de Série A, de Série B, das duas equipes, o Fortaleza se mantém na frente. A média do Fortaleza hoje é acima de 30 mil. Maravilha. Eu acredito que o Ceará esteja em torno de 25, 27 mil. Gouveia, rapidinho pra gente. Você tem 1 minuto, Gouveia. O Ferrinho, que era do coração do nosso eterno gata mansa, Roberto Vieira. O Ferrinho tá fazendo o quê? Tá brigando em qual série? Nenhuma? O Ferroviário, que é a terceira força do campeonato cearense, infelizmente foi mal na Série C e acabou caindo. Caiu para a Série D, está muito mal. Estão tentando fazer uma parceria aí, uma SAF aí no Ferroviário para ver se o clube consegue sair do buraco. Gouveia, só para a gente finalizar, eu queria a sua percepção também sobre o Bahia, né? Houve uma expectativa muito grande com relação ao Bahia, que tem um investimento ali do Grupo City, contratação do Everton Ribeiro, e veio despontando aí como nas cabeças ali da tabela da competição, e agora está tendo uma queda de rendimento. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nas últimas 4 rodadas o Bahia caiu bastante, né? A cobrança é muito grande, pelo que a gente sabe, porque o investimento é muito alto e eles têm ainda muito a investir. Pelo menos o que chega para a gente aqui da imprensa cearense é que o Bahia deve investir talvez até 40% a 50% do que já foi investido para o ano que vem. Então vai ter muita grana aí a ser investida. Agora,
O Rogério Ceni é aquele cara que, aqui em Fortaleza, ele é um ídolo. É o ídolo da torcida do Fortaleza. Foi ele que organizou o Fortaleza inteiro, desde a cozinha do Fortaleza até os jogadores que foram contratados, parte de material, de sala de musculação. Ele mandou organizar, ele fez o Fortaleza todo, inclusive campo de treino, tudo foi com o Rogério Ceni. Ele é um ídolo total, um cara super organizado. Eu acredito que ele ainda vai colocar o Bahia entre os 5 desse Brasileirão. Agora, para o investimento que foi feito no Bahia, acho que ainda é muito pouco. Acredito que o Bahia hoje poderia estar fazendo essa campanha que o Fortaleza está fazendo. Para encerrar, então, a história... Para ganhar essa bola, eu sei, para ele ganhar essa bola, Gouveia, você vai ter que contar a historinha rápida do Renato Gaúcho da camisa tricolor. Rápido, para você ganhar essa bola aqui do podcast. Renato é meu parceiro. Renato, sempre quando vem aqui a Fortaleza, sempre a gente conversa. O Renato tá lá da Laranjeiras, um belo dia e tal. Eu disse, Renato, quando é que tu vai me dar a camisa do Fluminense? Você é um pidão, hein? Papai sempre Você é um pidão. E o Renato disse, no próximo jogo eu te dou a camisa. Aí ele foi mal pra caramba, o Marzella fez uma pergunta pra mim, ele disse, o Renato tá quebrando a bola. Rapaz, por acaso, o Renato vinha saindo do Maracanã e ouviu. O que aconteceu? O que aconteceu? Quando foi da reapresentação do Fluminense, ele disse assim, ele chamava de Ceará, né? Ô, Ceará, eu te dou minha camisa autografada, do jeito que você pediu, você vem se tomar em cima de mim, cacete. Tu me mete a porrada, porra, brincadeira. Sensacional. Ganhou a bola. A bola Essa camisa existe ainda, Gouveia? Claro. Existe. Sabia, esse é o troféu. Você tá em casa ou tá no trabalho? Tô em casa. Você mostra a camisa, hein? Gouveia, agradeço aí. Esse cara tá de roupa, Gouveia, obrigado, agradeço. Tá de cueca, ele pode ir pra aqui, pra cima, ele pode... Corta. Tchau, Gouveia. A camisa não está comigo. Vacalhando o convidado. Obrigado, Gouveia. Um abraço. Foi muito bom, hein? Muito bom. Duarte, quase que eu ia sendo parceiro do Duarte lá em Lisboa. O Ceará... É verdade. Ceará continua sendo o maior consumidor de uísque do Brasil? Acho que ainda é, né? De cachaça. Gouveia, muito bom ter você aqui. Valeu, Gouveia. E vamos chamar depois outras horas, hein? Mande um beijo para o Neide Melo. Valeu. Um abraço. Tchau, Gouveia. Grande figura, né? Maravilha. Deixa eu aproveitar, já que a gente falou ainda agora do futebol nordestino, Você de uma tem maneira notícia? geral, tem uma notícia que envolve o futebol nordestino. O Pepa, para quem não se lembra, foi técnico do Cruzeiro ano passado, né? Acabou saindo no mês de agosto, setembro, mais ou menos. Foi contratado pelo Sport do Recife. O Sport hoje está no 10º lugar na Série B. Ele inicialmente não iria aceitar a proposta por ser um clube de Série B e ele acha que teria condições de chegar a uma Série A, mas como um único clube. Ainda que não tinha treinador, era o Cuiabá, que já tem treinador, né, que é o Eduardo, me esqueci agora o sobrenome dele, que entrou no lugar do Petit. E houve uma forçação por parte do elenco do Sport do Recife, da diretoria do Sport do Recife, para que o Pepa aceitasse o convite do Sport do Recife. Então ele aceitou e ele vai ser anunciado. Ele já está em Recife, vai ser anunciado. Mas ele estava no Brasil ou estava em Portugal? Não, ele estava em Portugal, ele passou pelo futebol do Oriente Médio, lá do Catar. Ganhou um dinheirinho? Ganhou um dinheirinho, ele agora estava em Portugal. Ontem até... mas o Sport é um time de hoje Série B, mas é um time que tem uma força fantástica. Muito poderoso. Exatamente. Deixa eu conferir no Twitter. Ah, não, o Twitter está cancelado. Tá? Você X. vai falar da seleção brasileira, Eu né? não sabia que Seleção brasileira, vamos lá. É X. Olha aqui. Não, Data segundo ele, FIFA. o dele não foi O cancelado. dele não. O meu não foi cancelado, o meu tá assim, ó. O meu também. Roda. Parece o Chacrinha. Roda e avisa. 1 minuto de comercial. Alô, Terezinha. É um barata discoteca do Chacrinha. É isso aí. Pam, pam. Seleção brasileira. Olha o royalty, tem vão foco. cobrar, hein? Vai ter cobrança, não pode não. Data FIFA, Lula, seleção brasileira, jogos contra o Equador, jogos contra o Paraguai, Por Curitiba isso é que a e Fernanda Defensores Pessoa del tá Chaco. alegre, né? Tá... Estou muito feliz. Vai pra onde mesmo você? Nova Terra da York? linguiça. Nova Vou para York ou Bragança Paris? Paulista. Não é Paris, não?
Bragança. Pra ela vai pro interior. Bragança. Deixa de ser curioso, cara. Mas é o time de Bragantino. O Bragantino tá lá, qual o problema? Não é o Rio de Janeiro, mas é uma cidade maravilhosa. Não é uma cidade turística. Não é uma cidade. Mas isso é assunto particular, não interessa aqui. Que absurdo. Não vai ganhar linguiça. Não vai. Mas ela vai ficar sem linguiça. Não tem linguiça pra você. A linguiça é só pro Sérgio, Lula. Isso, perfeito. Agora, quem tem Vamos que com essa mudar entrevista, então, do Dorival? Posso falar primeiro? Começa com o Dorival, aí a gente aborda. Você acha? É melhor. Porque é melhor falar que, ó, que vergonha tá a seleção. 6 rodadas, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Vai melhorar. De forma consecutiva. Depois a gente fala sobre isso. Chama aí, então, o nosso treinador, anuncia aí. Tá conosco o Dorival Júnior falando qual vai ser o projeto destas 2 partidas da seleção brasileira pelas eliminatórias. Bem, de modo geral, é uma sequência de trabalho em relação àquilo que vinha sendo desenvolvido dentro da Copa América. Basicamente, a estrutura da equipe montada justamente em cima daquilo que nós vimos em treinamentos e jogos. Naturalmente, chegando a alguns valores ou jovens valores aí que estão tendo uma primeira oportunidade. Isso, para todos nós, é um fato importante, chama atenção. Eu espero que façamos aí 2 jogos que serão fundamentais na nossa sequência, até porque é uma estreia, não é? De todos nós em eliminatórias. Eu digo essa nova comissão que aqui está. Espero aí 2 resultados importantes para que possamos buscar uma recuperação dentro da competição. É fundamental que isso venha acontecer e vamos tentar trabalhar o máximo possível para que busquemos esses 2 resultados. Tem que buscar um resultado, porque a situação da seleção está muito ruim. Péssimo. E não está convencendo dentro do campo. As atuações não são convincentes. Não, nem um pouco. E da convocação da seleção já teve uma baixa, né, que foi a saída do Savinho, do Manchester City, e a entrada do Lucas Moura. Né? O Lucas Moura já não era convocado há um bocado de tempo, né, para a seleção brasileira. Ele foi convocado desde outubro de 2018. Quando estava no exterior, ele tinha sido chamado uma vez só, né? Mas ele tá com 32 anos agora, e ontem lá na transmissão o pessoal de São Paulo não tá gostando muito não, porque queria que ele descansasse, né? Tá gostando de quê? Da convocação dele, porque... Lucas Moura. Pra descansar, ele tem 32 anos. Também. E os outros jogadores? Não vão aparecendo uma repórter aí que só quer descansar. Fazer toda hora descansa. Férias, ainda bem que tem seleção, não vou trabalhar. Que isso? E o Lucas Moura vai pra Bragança Paulista. Mas olha só, o primeiro jogo é em Curitiba, diante do Equador. Esse jogo não vai ser fácil para a seleção brasileira, porque o Equador vem fazendo boas campanhas. Só não pode o atacante, o Valência, ter pênalti, né? Se tiver pênalti... Pênalti é com ele mesmo, ele perde. Né? Pênalti é tranquilo. Ele fala do retorno a Curitiba na sequência? Quem? O nosso Dorival? Não. Encerrou por aí? Só nós é que vamos a Curitiba. Mas ele não fala. Agora, só para recuperar a lista, Alisson, Bento e Ederson os goleiros. Danilo, Ian Couto, Guilherme Arana e Wendel, os laterais, Beraldo, Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Porra, por que o Thiago Silva não tá aqui? André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes, Paquetá e Rodrigo, Hendrick, Estevão, o Raio 2. Ninguém vai perguntar quem é o Raio 2? Quem é o Raio 2? Luiz Henrique. O melhor artilheiro do Brasil, Pedro, Lucas Moura e o Vinícius Júnior, que é nossa bandeira contra o racismo. Olha só, o que me preocupa, sinceramente, a seleção brasileira, o meio campo. Para mim, qualquer time, o principal tem que ser meio campo. E esses jogadores de meio campo, de um modo geral, para mim, não me convencem. Concordo. Entendeu? A defesa, um nome ou outro, ok, o goleiro outro, ok, mas o meio campo, eu não consigo enxergar qualidade para vestir uma camisa 10, uma camisa 8 da seleção, praticamente nenhum desses jogadores. Perfeito. André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes, Paquetá e Rodrigo. Eu diria até mais o André, de contenção até funciona. A crítica não é essa, não. A minha preocupação é um jogador de criatividade. E você vê que a gente não tem.
Você vê que o Casemiro não fez parte da convocação e foi muito bem, né? O Dorival não ter convocado o Casemiro, porque no jogo do Manchester United contra o Liverpool, ele foi um desastre. Mas Duarte já deu o que tinha que dar. Exato, mas tem jogador aí que também que já deu o que tinha que dar. Eu vou falar, eu não consigo enxergar nada no Paquetá, com todo respeito. Eu não consigo por exemplo, na convocação da seleção brasileira, as pessoas insistem em perguntar sobre o Neymar. O Neymar... Sinceramente, vamos pegar aí os anos que o Neymar jogou futebol e a gente pega aí a partir de 2010, e são 14 anos aí de futebol. O que é que ele entregou? Quantos jogos o Neymar fez nesse período? A temporada. Pega desde 2010. E quantos jogos ele ficou de fora? Qual foi o tempo que ele ficou de fora? O Neymar. É muito tempo, gente. Então o Neymar hoje, sinceramente, ele vai para 1 ano afastado do futebol. Há 1 ano. Mas você não pode abrir mão do talento, né? Pelo amor de Deus. Ele é talento, talentoso. Ganhou o quê na seleção brasileira? Foi na Olimpíada que bateu o último pênalti contra a Alemanha. Se você partir, eu respeito e tal, mas se você partir aí dessa premissa, você vai relacionar aqui vários jogadores famosos aqui do Brasil que não ganharam nada e jogaram muita bola. Zico. A seleção de 1982 ganhou o quê? Nada. E é considerada na Europa, o europeu que acompanhou aquela Copa do Mundo. Se você perguntar, seleção brasileira, o europeu escala a seleção de 1982. Perfeito. Ele não quer saber se é penta, se é tetra, pelo futebol. É mais ou menos isso. Mas eu nem falo da qualidade técnica, que a qualidade técnica do Neymar é indiscutível. O que eu estou dizendo um jogador que hoje, para mim, ele é mais um cara de redes sociais, de outras coisas, do que propriamente um jogador de futebol. Ele não é atleta, Lula. O que eu quero trazer aqui é que ele não é atleta. Ele não é jogador de futebol. A diferença dele, então, toda vez que se comparava, sinceramente, e essa comparação já não existe mais, porque esses dois jogadores, para mim, já estão fora dessa situação hoje de comparação, quem é melhor, quem é pior. Mas quando se comparava Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, sinceramente, na minha modesta opinião, não dá nem para chegar perto o Neymar, de Messi e Cristiano Ronaldo. Romário, ele não é atleta de futebol. O Romário era diferente. O Romário disse agora há poucos dias, o Romário falou, tem que deixar o Neymar e a seleção tem que jogar para o Neymar, que é o craque. É a opinião de um cara que... Mas o cara não tá decidindo, não resolve. O cara não joga, Lula. Mas ele vai jogar. Ele tá mais machucado. Tem outro detalhe. Para o cara jogar, tem que ter um meio-campo criativo. Aí eu concordo com o Mazela. Não tem ninguém mas criativo o Gerson não é criativo, não. Pergunta pra ele. Eu não acho. O Gerson é um jogador importante, tá numa fase ótima no Flamengo, mas você não espera uma jogada genial. O Gerson é volante, né? É um jogador, é um meio-campo, é um jogador agudo, que tá jogando pelo lado de campo, mas pode render pelo meio, mas não um jogador que vai desequilibrar. Na minha opinião, ele não vai fazer uma jogada que vai desequilibrar o jogo. Ele pode enfiar uma bola legal e tal. Entendeu? Eu não vejo ninguém. Qual é o campo do Brasil aí? Basta você ver... André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes, Paquetá e Rodrigo. Basta você ver quais são os grandes jogadores dos times brasileiros no setor de meio campo. Quem são os melhores jogadores aqui dos no times Brasil brasileiros hoje? No setor de meio campo? O Ganso? O Veiga? Sim, mas o Ganso, esse não vai mais para a seleção, sinceramente. Eu acho que ele não, embora até, mas não é jogador. O Ganso também não. Não é jogador que vai mais para a seleção. Scarpa. Pronto. Quem é? Não tem. Veiga. É isso que eu tô dizendo, não tem. Por isso que eu tô falando. Veiga também não. Quem é o melhor jogador hoje, na teoria, de criativo do futebol brasileiro? Eu tô dizendo eu vou no futebol brasileiro. O Ganso que tem 80 anos. O Arrascaeta é outro, mas o Arrascaeta é uruguaio, não é brasileiro. Brincando com o Ganso. Então tá, então eu vou começar a falar também dos estrangeiros. O Mazela tá perguntando o Brasil. Não, mas o que eu quero trazendo é isso. Então o Dorival não tem. Antigamente você olhava, você tinha no meio de campo, você tinha os jogadores de grande qualidade. Vários 10. Aí vamos lá puxar ali. Aí você tinha o Zico, você tinha Falcão, você tinha Sócrates, você tinha... Cerezo. Você tinha Não, Kaká. Cerezo não é, cara. Você tinha Kaká, você tinha outra... O Ronaldinho Gaúcho, que era um meio atacante que voltava. Você tinha jogadores criativos. Hoje você olha... Se voltar na década de 70, Ademir da Guia e Dirceu Lopes não eram convocados. Jogavam muito. Quando eu falei Ganso, 80 anos, falei brincando, porque é um jogador veterano e ainda se destaca. Esse meu campo aí, de contenção, o Brasil tem bons jogadores. De contenção. Agora, de criatividade. Paquetá, o Rodrigo...
É brincadeira, cara. Ganso não se vale destaca. É igual. A Fernanda tá fazendo Não, a pergunta aí. Tem, O que tem, Fernanda? fala, Não episódio. sei se Ganso se destaca. Ganso joga muito, Ganso. né? Olha, já a bola jogou, onde né? ele quer. Você acha que Ganso é Mas jogador de Nós time, estamos falando Fernanda? de criatividade. É só jogador de time o Ganso, Fernanda? Parece que sim, né? Seleção não, né? Parece. Agora já era também, né? Já era por quê? Ele não foi convocado também. Eu Não sei. vai sei que é igual para todo mundo, mas tempo Tá de faltando treinamento. lateral também, Tempo de Tem lateral treinamento também, também bem é muito curto, né? Você reunir. Mas sempre foi esse assim, grupo- Lula. Eu sei, Não vai mas mudar, Lula. o tempo, sabe, não dá para fazer entrosamento. eu questiono essa questão do treinamento, Lula, pelo seguinte. Pô, mas eu sou questionado Peraí. toda hora aqui. Peraí. Não, olha aqui, deixa eu te fazer a pergunta. Quantos dias a seleção brasileira... Sabe que eu chamei de Calma. quatro patetas? Quantos dias? Peraí. Deixa o Duarte falar. Quantos dias a seleção brasileira teve antes do início da Copa América de treinamento? Ah, não sei, quanto tempo teve? Não Ficou mais de um teve. mês lá nos Estados Tem Unidos. um tempão. Tá Os caras comendo hambúrguer, Não deu pra porra. entrosar. Os caras tavam Indo comendo pro hambúrguer. parque, Aí foi estavam jogar pro passeando. parque, Aí Tava foi jogar, passeando, tava jogando no empatou parque. com não sei quem, ganhou lá não sei Eu quem. tava vendo Quem pateta. era o técnico? Eles estavam vendo o Mickey. É, e Não o teve, Pateta, né, teve mais de um Lula? mês de treinamento, mais de um mês nos Estados Unidos. Cara, desde que o Tite assumiu a seleção, a gente não conseguiu nada de representativo, É né, verdade. Ou cara? seja- O Tite e o Dorival estão no mesmo caminho. Ou seja, chegamos à conclusão que vamos continuar da mesma forma, não é isso? Pô, até- Não, mas até o momento, classifica, sim. né, gente? Mas Mas também se for classificar Não, aí nessa classifica. Tem montoeira mais de alguma classificação. coisa? Só três Dorival, seleções é que Dorival estão acabou? mundial. Acabou o Dorival? Acabou. Só tem uma coisa que você ainda não falou até agora: música de historinha. Não, vocês podem encerrar o programa É os dançando Patetas. aquela musiquinha. Mas né? cadê a música de dos historinha? Não tem Patetas. historinha hoje? Eu tô pensando aqui, cara. Hoje, sabe? Cadê a sua historinha? Vou contar do Denis. Você Eu tá abri, curiosa em eu saber abri, uma historinha eu aí? abri o historinha. programa falando no Denis, nosso Denis Menezes. O Denis chegou pro o motorista da rádio ali na Rua do Rússio, quando a Rádio Globo era na Rua do Rússio. 434. 434. Aí o Denis falou: Alcides Bragança, Teresópolis, concentração da seleção brasileira. Isso tipo 7h30 da manhã, mais ou menos, Sim. para cobrir a seleção. Ok, Denis, é agora. Entrou no carro e tal. O Denis, cansado, que o Denis sempre trabalhou muito. Aí o Denis cochilou, o Denis dormiu. Quando o Denis acordou, ele viu uma placa assim: Volta Redonda, próxima saída. Aí o Denis: Alcides, onde é que nós estamos? Não, você falou, estamos chegando em Volta Redonda. Não é Volta Redonda, cara. É Teresópolis, concentração da seleção brasileira. Aí pegaram aquela estrada que passa em Paraíba do Sul, caíram na BR-040 para pegar aquela outra estrada que chega até Teresópolis. Ou seja, Hein? brincadeira, hein, Lula? Brincadeira. Agora, uma amiga nossa, depois que voltar da terra da linguiça, vai ter a historinha pra contar, hein? Vai. Tá curioso. Fernanda, alguma informação aí legal? Alguma Algum destaque? notícia? Não. Depois dessa, ficou irritado, com razão. Com Que razão. absurdo. Isso dá na Diga canela aí. dele. Tem história ou não tem? Não, não tem história. Nenhuma. Só você. Tem história? Conta uma Eu aí. não tenho história. Sempre Eu sou um cara tem de uma pouca- história eu sou um pra cara- Eu sou um contar. cara de poucas Não, eu histórias. não tenho Hoje história. não Minhas tem. histórias eu sempre comprometo os personagens. As suas histórias são meio cabeludas, né? São meio, eu comprometo os Antes de personagens. contar a historinha... Qualquer dia eu vou contar uma do Brinquinho, cara. Uma história do O Brinquinho começou cara. comigo na Rádio Tamoio, não sabia Vou nada. contar uma história do operava Brinquinho tudo errado. nos happy hours Aí da o Vila Wallace Isabel, Borba lá em dava Vila cada Isabel. esporro nele, dizia, Wallace, porque eu não sabia nada, Wallace Borba. Aí é brincadeira. Olha só, o Flamengo, eu queria falar do Flamengo rapidinho. Pois não. Tá caindo de produção, não tá caindo... Por falar, desculpa. Pode Lembrei falar. agora de uma. Ontem até a Fernanda mandou uma informaçãozinha. Parece que a CBF vai dar um puxão de orelha Tá no aqui, Tite. isso, perfeito. Por causa do tempo que ele demora aí para as entrevistas coletivas. Você lembra aqui Eu que... vi isso, me lembrei de O você. Flamengo lembra? pode ser multado. Você lembra que eu falei aqui que está sendo realmente um verdadeiro absurdo. Mas quem cobra isso? É a Não, CBF a mesmo? CBF vai cobrar. Vai passar a cobrar dele. Tá Vai ser multado o Flamengo. Estão implicando, porque o Tite anda cutucando a CBF com o exatamente. calendário. Eu também acho que é represália. Represália, briguinha A de bastidor. Conmebol Mas tudo também. bem, mas a notícia existe. Não, mas Até os a outros- Conmebol entrou com uma ação, vai entrar com uma ação, sei lá, algo parecido contra o Tite também, por ter reclamado lá da altitude.
Vê se pode. Também, Conmebol vai multá-lo. Mas é represália. Já tem uma advertência. Tem uma briga Mas aí. o que eu acho é o seguinte, sobre a questão da altitude também, a gente não vê os outros países aí, os outros países. A Argentina também não tem altitude, o Paraguai não tem altitude, o Uruguai. E eu não vejo as pessoas reclamando toda hora de negócio de altitude. Andam perguntando muito aí quem vence a eleição no Flamengo. Quem é? Quem tá com bola? Eu tô por fora. Eu não tô querendo apostar, não, sério. Mas quem são os candidatos? Eleição de clube, de país, eu não coloco a minha colher. Não, mas aqui é um programa que fala de futebol, você tem que saber quem é. Quem são os candidatos? Eu não sei. O Dunche é o candidato do Landim. Tem o Rodrigo Dunche. O Dunche Filho. Tem o BAP. É o BAP, que dizem que tá muito forte. Tem tem o Maurício Gomes de Matos, que tá com apoio de Márcio Braga. Márcio Braga Bandeira de Melo também. Bandeira de Melo. Então você tem um candidato com apoio de Bandeira de Melo, do Márcio Braga, é uma briga dura, né? Briga pelas últimas pesquisas, né, lá diante dos sócios, o BAP vinha em primeiro, o Maurício subiu, já estaria em segundo. O Zico apoia o BAP, Zico é BAP. Eu não conheço. Dizem que esse cara é intragável, não sei se é verdade mesmo. O tal do BAP, que é um cara difícil, que é um cara complicado. Não dá pra gente ter como base isso que a gente não conhece. Tem muita gente aí na rua que diz que você é intragável, que eu sou que ele é também. Olha aqui, depois prepara a música de despedida. Esse cara tem uma marra, então é aquele zum. Dizem que ele é insuportável. Fama, hein, gente? Ele é insuportável. Diz que a eminência parda do Flamengo. O BAP tá muito forte, como falou do o Maurício Gomes de Matos, que tem o suporte do nosso Tinoco, né? O Tinoco é um dos caras do Maurício Gomes de Matos. Você tá fazendo campanha por amizade do Tinoco? Você tá puxando o saco do Tinoco? Eu não tô fazendo campanha. Você tá querendo eu perguntei como é que está a eleição do Flamengo. Você que é flamenguista, quem vence a eleição? Acabou! Chega! Eu não sabe. Não faço ideia. Vamos dançar pra acabar. Chega, gente. Até a próxima, né? Isso tá uma bagunça. A bandeira do Flamengo subiu!